As Brumas de Avalon, a Grande Rainha, Livro 2, Capítulo 8. No verão do ano seguinte, os saxões começaram a concentrar-se ao largo do litoral, e Arthur e os seus homens passaram todo o ano organizando o exército para a batalha que sabiam inevitável. Arthur comandou seus soldados na luta e expulsou os saxões, mas não travou a batalha, nem conquistou a vitória decisiva como esperava. O inimigo sofreu sérias perdas e levaria mais de um ano para recuperar-se, mas Arthur já não dispunha de cavalos e homens suficiente para derrotá-lo de maneira decisiva e definitiva, como desejara. Naquela batalha, ferira-se de maneira que a princípio não parecia séria, mas a ferida infeccionou e inflamou, e teve de passar grande parte do outono na cama. Os primeiros flocos de neve caíram sobre as muralhas de Caerleon, antes que ele pudesse caminhar um pouco pelo pátio, apoiado numa bengala, e as cicatrizes o acompanharam até o túmulo. Só em plena primavera é que poderei voltar a montar, observou ele sombriamente para Gwenfar, que estava de pé junto ao muro do pátio com o manto azul bem fechado. Talvez, duvidou Lancelot, ou mais tempo ainda, meu caro senhor, se levar frio na ferida antes que ela se feche totalmente, peço-lhe, veja, a neve no manto de Gwenfar, e na sua barba, Lance. Ou serão os primeiros cabelos brancos? Perguntou Arthur brincando, e o outro riu. As duas coisas, creio, mas nisso o meu rei tem uma vantagem sobre mim, pois sua barba é tão clara que os fios brancos não aparecerão quando chegarem. Venha, apoie-se em meu braço. Arthur o teria mandado embora, mas Gwenfar disse, não, apoie-se no braço dele, Arthur. Você estragará todo o nosso trabalho de cura se cair. As pedras estão escorregadias, com esta neve derretendo-se mal, e mal toca o chão. Arthur suspirou e tomou o braço do amigo. Agora já sei como deve ser quando se é velho. Gwenfar aproximou-se, pegou-lhe o outro braço e ele riu. Você me amará e me sustentará assim quando eu estiver com as barbas brancas e quando precisar de apoiar-me numa bengala como Merlin? Até mesmo quando tiver 90 anos, meu senhor, respondeu Lancelot rindo com ele. Bem, posso imaginar Gwenfar segurando-o por um braço e eu pelo outro, enquanto damos novos passos de velhos na direção do trono. Todos nós teremos 90 anos, ou quase. De repente ficou sério. Estou preocupado com Taliesin, senhor. Está enfraquecendo e seus olhos estão falhando. Não acha que ele deveria voltar para Avalon e passar seus últimos dias em paz? Sem dúvida que sim, concordou Arthur. Mas ele não me deixará sozinho, tendo apenas padres como conselheiros. E que conselheiros melhores do que os padres poderia ser o meu senhor? Retrucou Gwenfar. Irritava-se com a palavra ímpia Avalon. Dava-lhe medo pensar que Arthur jurara proteger estes costumes pagãos. Entraram no salão onde a lareira estava acesa, e Arthur fez um gesto de aborrecimento quando Lancelot o encaminhou para a sua cadeira. Ora, coloquem o velho junto do fogo e deem-lhe a sua papa. Estou espantado que me deixem usar sapatos e calças em lugar de um roupão. Meu querido senhor, começou Gwenfar, mas Lancelot colocou a mão em seu ombro. Não se irrite, prima. Todos os homens são assim, rabugentos quando estão doentes. Ele não sabe como está bem, sendo tratado por belas mulheres e com comidas caprichadas, roupa limpa e as papas que despreza. Eu fui ferido em campanha, fiquei aos cuidados de um velho que era manco demais para poder combater, e deitado em camisa porque não podia mudá-la, e ninguém me vinha ajudar, tendo para comer apenas um pouco de cerveja choca e pão duro para molhar nela. Pare de resmungar, Arthur, ou eu farei com que você trate o seu ferimento de modo masculino, como convém a um soldado de verdade. Ah, ele é bem capaz disso também, disse Arthur com um sorriso afetuoso para o amigo. Você não tem muito medo do seu rei, príncipe Galahad? Tomou a colher de chifre da mão da mulher e começou a comer a mistura de vinho quente com pão e mel. Ah, isto é bom, aquece. Tem especiarias, as mesmas que você me pediu que mandassem de Londinium. Kai aproximou-se deles quando Arthur terminou
E então, como vai a ferida depois de uma caminhada, meu senhor? Ainda sente muita dor? Não tanto quanto da última vez. É tudo o que posso dizer, respondeu Arthur. Foi a primeira vez que conheci o que era realmente o medo de morrer sem terminar minha obra. Deus não permitirá, desejou Gwenfar. Arthur acariciou-lhe a mão. Eu mesmo me disse isso, mas uma voz dentro de mim gritou que era o grande pecado do orgulho. Temer que eu ou qualquer outro homem não pudesse ser poupado daquilo que Deus quer que seja feito. Refleti muito sobre isso, enquanto estava incapacitado de me levantar. Não me parece que tenha ainda muita coisa a fazer, exceto a vitória final contra os saxões, meu senhor, falou Kai. Agora, porém, é necessário ir para a cama, pois está cansado com o passeio. Quando Arthur estava instalado novamente na cama, Kai tirou-lhe as roupas e examinou levemente a grande ferida que ainda minava líquidos, molhando-a. Mandarei chamar as mulheres, disse Kai. É necessário que coloque novamente roupas quentes sobre a ferida, porque ela foi forçada. Foi sorte não se ter rompido enquanto caminhava. Quando as mulheres trouxeram as chaleiras fumegantes e as compressas de ervas e água quente, colocando panos dobrados sobre a ferida e tão quentes que Arthur pestanejou e gritou. Kai comentou. Mas você tem sorte assim mesmo, Arthur. Se a espada o tivesse atingido um pouco mais ao lado, Gwenfar teria maiores razões de queixa, e você seria conhecido por toda parte como o rei castrado, como na velha lenda. Não conhece a história do rei ferido na coxa e que, à medida que seus poderes declinavam, declinava também a terra, até a vinda de um jovem que pôde torná-la novamente fértil? Gwenfar estremeceu, e Arthur disse rispidamente, torcendo-se de dor sob o calor da compressa. Isso não é história para se contar a um homem ferido. Pareceu-me que ela o faria mais consciente da sorte que teve, pois sua terra não definhará e nem será estéril, tornou Kai. Na Páscoa, ouso dizer, o ventre da rainha poderá estar novamente pejado, e se forem afortunados. Que Deus o permita, desejou Arthur, mas a mulher não pareceu satisfeita e afastou-se. Mais uma vez ela concebera e mais uma vez tudo se perdera. Tão depressa que mal percebeu que estivera grávida. Seria sempre assim? Seria estéril? Seria o castigo de Deus por não ter empenhado desde o início em fazer no marido um cristão melhor? Uma das mulheres tirou a compressa e a teria substituído, mas Arthur estendeu a mão para Gwenfar. Não, deixe a senhora fazer isso, as mãos dela são mais leves. A rainha segurou a compressa fervente, tão quente que lhe queimou os dedos, mas recebeu a dor como uma penitência. Era sua culpa, tudo era sua culpa. Ele a mandaria embora como estéril e tomaria outra mulher que lhe pudesse dar um filho. Fora um erro casar-se com ela. Já tinha 18 anos e passara os seus anos mais frutíferos, talvez. Se pelo menos Morgana estivesse aqui, eu lhe imploraria aquele encantamento que me poderia tornar fértil. Parece-me agora que necessitamos das artes curativas de Morgana, disse ela. A ferida de Arthur não sara como devia, e Morgana é muito hábil nas artes da cura, como também a própria Senhora do Lago. Por que não lhes mandamos uma mensagem a Avalon, pedindo que uma delas venha? Kai franziu a testa. Não vejo necessidade disso. A ferida de Arthur vai indo bem. Vi outras, muito piores, sararem totalmente. Mesmo assim, eu ficaria satisfeito por ver minha boa irmã ou minha amiga e benfeitora Senhora do Lago. Mas, pelo que Morgana disse, não creio que as vejam juntas. Mandarei uma mensagem a Avalon, pedindo a minha mãe que venha se assim quiser, Arthur. Mas foi para Gwenfar que ele se voltou, e seus olhos encontraram-se por um momento. Naqueles meses de enfermidade de Arthur, Lancelot parecia estar sempre ao lado dela, e oferecia-lhe tal apoio que a rainha não saberia o que dizer ou fazer sem ele. Nos primeiros dias, quando nenhum dos dois acreditava que Arthur viveria, Lancelot vigiara com ela e o amor que demonstrava pelo amigo levara a envergonhar-se de seus pensamentos. Ele é primo de Arthur, tal como Gawain. Está tão perto do trono quanto ele. É filho da irmã de Igraine. Se alguma coisa acontecer a Arthur, ele será o rei de que precisamos.
Nos velhos tempos, o rei era apenas o marido da rainha. Devemos então mandar chamar a senhora Viviane? Perguntou Gwenfar. Só se você tiver o desejo de vê-la, respondeu Arthur com um suspiro. Parece-me agora que tudo do que preciso é uma maior dose daquela paciência de que me foi aconselhada pelo bispo quando falei com ele da última vez. Deus foi realmente bom para mim, não me deixando inválido quando os saxões vieram na primeira vez. Ele, se continuar a me proporcionar sua graça, poderei montar quando eles voltarem. Gawain está reunindo homens no norte para Lot e Pelennor, não é? Sim, concordou Lancelot com uma risada. Ele disse a Pelennor que o dragão terá de esperar, até que tenhamos dado cabo dos saxões. Ele deve vir com todos os seus homens, quando o convocarmos. E Lot também virá embora, assim esteja ficando velho. Logicamente, não perderá qualquer oportunidade de que o reino ainda passe às mãos de seus filhos. E irá realmente se eu não der a Arthur um filho, pensou Gwenfar. Parecia-lhe que todas as palavras sobre qualquer coisa eram como flechas dirigidas ao seu coração por ter falhado no primeiro dever de rainha. Arthur gostava muito dela. Poderiam ter sido felizes se ela pudesse livrar-se ainda, por um momento, da culpa de sua esterilidade. Durante algum tempo, quase considerara o ferimento uma sorte, pois ele não podia pensar em deitar-se com uma mulher e nem com outras. E as censuras diminuíram. Podia então cuidar dele, tratá-lo bem, tê-lo totalmente para si, como raras vezes acontecia às mulheres cujos maridos pertenciam não a elas, mas a um reino. Podia amá-lo sem pensar sempre em sua culpa. Quando Arthur a tocava, podia pensar no amor deles, e não em seu medo e em sua esperança sem perspectivas. Desta vez ele me engravidará finalmente. E se engravidar, será que tudo correrá bem, ou voltarei a rejeitar a preciosa esperança do reino? Ela se preocupava com Arthur. Tratara dele noite e dia, tal como as mães tratam os filhos doentes. Quando o marido começou a ficar novamente forte, sentou-se ao seu lado. Conversou e cantou para ele, embora não tivesse a doce voz de Morgana, e preparou-lhe pratos que pudessem tentar um homem doente a comer, a fim de que engordasse, depois da terrível doença e do enfraquecimento sofrido em princípios do verão. Mas de que vale todo o meu cuidado se não dou um herdeiro ao seu reino? Eu gostaria também que Kevin estivesse aqui, desejou Arthur, para ouvir um pouco de música, ou então Morgana, pois não temos bons menestréis na corte agora. Kevin voltou para Avalon, informou Lancelot. Merlin disse-me que ele foi atender a certos deveres sacerdotais ali, tão secretos que não podiam contar mais nada. Espanta-me que os padres deixem esses ministérios druidas continuarem num país cristão. Eu não mando na consciência do povo, seja rei ou não, sentenciou Arthur, com um movimento de ombros. Deus deve ser adorado como ele quer, Arthur, e não como querem os homens, e por isso nos mandou Cristo, retrucou Gwenfar asperamente. Mas ele não o mandou para esta terra, respondeu Arthur, e quando São José veio para Glastonbury e fincou na terra, ali o seu cajado, e este floresceu dos druidas, o saudaram, e ele não se recusou a participar de seus cultos. O bispo Patrício é de opinião que essa história é herege e má, insistiu Gwenfar, e que todos os padres que adoram esse comum como os druidas deviam ser destruídos e expulsos, tal como ele expulsou os próprios druidas. Ele não fará isso durante meu reinado, foi a firme resposta de Arthur. Jurei proteger Avalon. Sorriu e estendeu a mão para a grande espada Excalibur, dependurada em sua bainha vermelha. E você tem razões para ser grata a essa mágica, Gwenfar. Se eu não tivesse comigo essa bainha, nada me podia ter salvo. E mesmo assim sangrei, quase até a morte. E só a magia foi capaz de conter o sangue. Não acha que eu seria um ingrato se traísse a boa vontade deles? E você acredita nisso? Perguntou a rainha. Colocaria as magias e as feitiçarias acima da vontade de Deus? Ora, minha querida, sorriu Arthur, acariciando-lhe os cabelos loiros. Você acha que o homem possa fazer alguma coisa que não seja a vontade de Deus?
Se essa bainha realmente impediu que eu morresse, então foi porque a vontade de Deus era que eu não morresse mesmo. Parece-me que minha fé está mais próxima de Deus do que a sua. Se você tem medo de que algum mago possa desfazer o que ele quer, estamos todos nas mãos de Deus. Gwenfar olhou rapidamente para Lancelot, em cujo rosto havia um sorriso. Pareceu-lhe por um momento ver nele um ar de zombaria, mas isso passou, e acreditou não ter sido mais do que uma impressão. Bem, se você quer música, Arthur, Taliesin virá tocar, tenho certeza. Embora esteja velho, sua voz não seja boa. As mãos ainda têm grande destreza na harpa. Chame-o então, ordenou Arthur e riu. Dizem as escrituras que o velho rei Saul mandou chamar o seu jovem arpista para tocar e acalmá-lo, mas eu sou o rei jovem que precisa do seu velho arpista para melhorar-lhe o humor. Lancelot saiu em busca do Merlin. Quando este chegou com o instrumento, sentaram-se no salão, e por muito tempo ficaram ouvindo música. Gwenfar lembrou-se de Morgana tocando ali. Se ela estivesse aqui, dar-me-ia um encantamento, mas não antes que o meu senhor se recupere. E em seguida, olhando para Lancelot, sentiu o corpo desfalecer. Ele estava sentado num banco inclinado para trás e ouvindo música. As mãos colocadas atrás da cabeça, as pernas compridas estendidas em direção à lareira. Os outros homens e mulheres tinham se aproximado, e Elaine, a filha de Pellinore, tivera a ousadia de sentar-se no banco junto de Lancelot, que não lhe prestou atenção. Lancelot faria melhor em casar-se. Devo dizer um esforço e escrever ao rei Pellinore para que lhe dê a mão de sua filha, Elaine. É minha prima e parece comigo. Ele é um bom partido, mas Gwenfar sabia que não faria isso. Disse a si mesma que podia esperar até o dia em que o próprio Lancelot se manifestasse a respeito. Se Arthur não se recuperar... Ah, não posso pensar nunca isso, fez o sinal da cruz em segredo. Mas há muito Arthur não a tomava nos braços e parecia que qualquer modo que ele não conseguiria um filho com ela. Ficou pensando em como seria fazer amor com Lancelot. Poderia ele dar-lhe um filho, aquele que desejava, e se fizesse dele seu amante? Sabia que certas mulheres agiam assim. Morgause não guardava nenhum segredo a esse respeito. Agora, que já não mais podia conceber, a sua devassidão era tão escandalosa quanto a de Lot. Sentiu-se corar e esperou que ninguém tivesse visto seu olhar para as mãos de Lancelot. Ficou pensando qual seria a sensação ao ser acariciada por elas. Não ousava pensar nisso. Quando as mulheres aceitavam amantes, deviam tomar cuidado para não ficarem grávidas, a fim de não terem um filho que as desonrasse ou trouxesse a vergonha para seus maridos. Mas, se ela era estéril, isso não teria importância. Seria sua boa sorte. Em nome de Deus, como podia ela, uma mulher cristã e casta, ter estes pensamentos? Havia pensado nisso uma vez, e quando o revelou em confissão, o padre disse apenas ser normal, que com seu marido doente há tanto tempo, seus pensamentos se voltassem para isso. Ela não devia sentir-se culpada, mas rezar muito, cuidar do marido e pensar apenas que era ainda mais difícil para ele. E Gwenfar sabia que esse conselho era bom, sensato, mas sentiu que o padre não compreendera tudo, como era pecadora e como seus pensamentos eram maldosos, porque se tivesse compreendido, sem dúvida teria censurado e imposto penitências pesadas. Ela ter-se-ia sentido melhor e mais livre. Nesse caso, Lancelot nunca a teria acusado de ser estéril. Deu-se conta de que alguém pronunciara o seu nome, e levantou a cabeça confusa, como se seus pensamentos estivessem sendo lidos por todos. Não, chega de música, meu caro Merlin, disse Arthur. Veja, está ficando escuro e a minha rainha está dormindo sentada. Está cansada de cuidar de mim, provavelmente. Cai, mande servir o jantar, mas eu vou para a cama e ali provarei um pouco de carne. Gwenfar levantou-se, dirigiu-se a Elaine e pediu que ocupasse seu lugar no salão. Ficaria com o rei. Cai foi dar as ordens e Lancelot ficou para ajudar Arthur, enquanto este, apoiado na bengala, dirigiu-se mancando para o seu quarto. Ajudou-o a instalar-se no leito tão cuidadosamente quanto um pajem.
Se ele precisar de alguma coisa durante a noite, mande me chamar. Você sabe onde durmo, disse em voz baixa para Gwenfar. Posso levantá-lo com mais facilidade do que qualquer outra pessoa. Não creio que isso seja necessário agora, respondeu. Muito obrigada, assim mesmo. Junto dela, Lancelot parecia ainda mais alto. Colocou delicadamente a mão em seu rosto. Se quiser ir dormir junto com as damas, eu ficarei velando. Você está precisando de uma longa noite de sono ininterrupto. Parece uma mãe cuidadosa, que só tem sossego quando o filho dorme a noite inteira e sem se mexer. Eu tomarei conta de Arthur. Não há necessidade de você ficar ao lado dele agora. Posso dormir aqui. Você é muito bondoso, mas eu prefiro ficar junto dele. Mas mande chamar-me se precisar. Não tente levantá-lo sozinho, prometa-me, Gwenfar. Seu nome parecia tão suave nos lábios dele. Mais suave do que quando ele dizia minha rainha ou minha senhora. Prometo, meu amigo. Ele inclinou-se e deu-lhe um beijo muito leve na testa. Você parece muito cansada. Vá para a cama e durma bem. Sua mão ficou por um momento no rosto dela, e quando a retirou, Gwenfar sentiu que sua face ficara fria e sem expressão. Finalmente foi deitar-se ao lado de Arthur. Durante algum tempo, julgou que ele dormia, mas por fim ouviu-lhe a voz na escuridão. Ele tem sido um bom amigo, não é verdade? Nem mesmo um irmão poderia ser melhor. Kai e eu fomos criados como irmãos, e gosto muito dele, mas é certo que dizem, o sangue é mais grosso do que a água, e os laços sanguíneos trazem muita proximidade que eu nunca imaginara até conhecer alguém do meu próprio sangue. Arthur mexeu-se na cama sem encontrar posição, suspirando. Gwenfar, há uma coisa que preciso dizer-lhe. Ele teve medo, o coração bateu mais forte. Teria visto Lancelot beijá-la, acusá-la-ia de infidelidade? Prometa-me, não chorar novamente. Não posso suportar isso, juro-lhe, que não pretendo censurá-la, mas estamos casados há muitos anos, e só 2 vezes até agora você teve esperanças de um filho. Não, peço-lhe, não chore, deixe-me falar. Talvez a culpa não seja sua, mas minha. Tive outras mulheres, como todos os homens, mas embora nunca procurasse esconder quem eu era, em todos esses anos nenhuma delas me procurou, nem seus parentes para me dizer que eu tinha um filho bastardo. Talvez seja a minha semente que não tem vida, de modo que quando você concebe, a criança não chega nem mesmo a amadurecer. Ela baixou o rosto, deixando a cortina de seus cabelos esconder-lhe a face. Estaria Arthur também acusando a si mesmo? Gwenfar, ouça-me. Deve haver um herdeiro para este reino. Se você me der, em qualquer momento, uma criança para ocupar o trono, pode ter certeza de que não farei perguntas. No que me concerne, qualquer filho que você tenha será reconhecido como meu e criado como meu herdeiro. O rubor nas suas faces parecia querer explodir em chamas. Pensaria Arthur que era capaz de traí-lo? Nunca, nunca eu poderia fazer isso, meu senhor e rei. Você conhece os costumes de Avalon? Não. Mulher, não me interrompa. Deixe-me falar. Quando o homem e uma mulher se juntam dessa maneira, disse até mesmo que a criança é filha de Deus. Gwenfar, eu gostaria muito que Deus nos desse uma criança, não importa quem fosse o instrumento da vontade de Deus em procriá-la. Você me entende? E se conhece, ou acontecesse, que a vontade de Deus se fizesse por meio de alguém que é meu mais caro amigo, meu mais próximo dos parentes, então eu o bendiria, e a criança que nascesse. Não, não chore, não direi mais nada, concluiu Arthur, estendendo os braços para envolvê-la e deixar que ela repousasse em seu ombro. Eu não sou digno do seu amor tão grande. Pouco depois ele adormeceu, mas Gwenfar continuou acordada, as lágrimas rolando pelo rosto. Ah, não, pensou ela. Meu querido, meu amor, meu senhor, sou eu que não sou digna de seu amor. E agora você me dá permissão para traí-lo. De repente, pela primeira vez na vida, sentiu inveja de Arthur e de Lancelot. Eram homens. Tinham uma vida cheia, saíam pelo mundo e arriscavam a vida em batalhas. Mas esperavam e estavam livres.
daquelas decisões aterradoras. Não importa o que ela fizesse, sempre que tinha de tomar uma decisão, por menor que fosse, e receava isso, porque dessa decisão podia depender a sorte de reinos inteiros. Agora a escolha era sua, e não simplesmente a vontade de Deus, de dar ou não um herdeiro ao reino. Um herdeiro que fosse do sangue de Uther Pendragon, ou mesmo que não fosse. Como poderia ela, uma mulher, tomar tal decisão? Gwenhwyfar puxou a coberta de pele sobre a cabeça, enroscou-se como uma bola e permaneceu assim. Ainda naquela noite, ficara sentado olhando para Lancelot, que ouvia o arpista, e esse pensamento infiltrara-se em sua cabeça. Amava-o, há muito, mas começava então a perceber que o desejava no fundo. Não era melhor do que Morgause, que se comparava como uma prostituta, quando queria que os cavaleiros do marido e até mesmo, como murmuravam escandalizados os faladores, com pajens ou servos bonitos. Arthur era muito bom, e Gwenhwyfar gostava muito dele. Ali, em Caerleon, encontrara segurança. Não seria bom se os moradores do castelo e o povo à sua volta começassem a falar mal dela, como o faziam de Morgause. Gwenhwyfar queria ser boa, manter a alma pura e a virtude intacta, mas queria que essa virtude fosse conhecida de todos, que pensassem nela como uma rainha boa e sem mácula. Por exemplo, desconhecia qualquer outra que pudesse depreciar Morgana, que vivera do seu lado durante 3 anos, sendo, pelo que sabia, tão virtuosa quanto ela própria. Mas dizia-se que Morgana era feiticeira por ter vivido em Avalon, por ter certa instrução e conhecer as ervas que curavam. Por isso, pessoas da corte e das proximidades do castelo murmuravam sobre suas ligações com o povo das fadas e com o diabo. E até ela mesma, Gwenhwyfar, por vezes, não tinha certeza se o que tanta gente dizia podia ser totalmente falso. E amanhã teria de enfrentar Lancelot e continuar com o seu trabalho ao lado de Arthur. Sabendo que este lhe dava permissão, como poderia olhar novamente o outro nos olhos? Ele tinha o sangue de Avalon, era filho da Senhora do Lago. Talvez pudesse ter um pouco dos pensamentos, talvez pudesse ver nos olhos dela o que se estava passando. E então a ira tão violenta que a assustou dominou-lhe o corpo, trêmulo como uma onda. Deitada ali com raiva e medo, julgou que nunca mais ousaria sair novamente do castelo, temendo o que pudesse fazer então. Todas as mulheres da corte desejavam Lancelot. Sim, até mesmo Morgana notara como a cunhada o olhava, e por isso, quando certa vez Arthur mencionara a possibilidade de os dois se casarem, ela ficara desolada. Sem dúvida, Lancelot consideraria Morgana ousada demais, e talvez eles tivessem brigado, pois observara que nos últimos dias antes de partir, Morgana conversava menos com ele do que habitualmente, e que não se olhavam. Sim, sentia falta de Morgana, mas estava ao mesmo tempo satisfeita de que ela não tivesse permanecido na corte, e não mandaria um mensageiro a Tintagel para saber notícias dela, se lá estivesse. Imaginava-se repetindo-lhe tudo o que Arthur acabara de dizer. Morreria de vergonha, e ainda assim suspeitava que a outra riria dela. Dir-lhe-ia que cabia a ela, Gwenhwyfar, decidir se tomava ou não Lancelot como amante, ou talvez até mesmo que a decisão deveria caber a Lancelot. E então ponderou, como se uma chama atravessasse como o fogo do inferno, a possibilidade de oferecer-se a Lancelot e ser repudiada por ele. Nesse caso, certamente morreria de vergonha. Não sabia como poderia voltar a encará-lo, ou a Arthur, ou a qualquer das damas da corte que jamais haviam sofrido uma tentação assim. Teria vergonha até mesmo de falar aos padres do assunto, pois ficariam sabendo então que Arthur era menos cristão do que deveria ser. Como suportaria deixar a proteção daquelas paredes ou mesmo daquele espaço, daquele quarto ou daquela cama? Ali, nada de ruim poderia acontecer a ela ou a Arthur. Sentia-se um pouco mal. Amanhã diria às suas damas que não se sentia bem, e elas, como Lancelot, pensariam apenas que estava cansada de cuidar de Arthur, dia e noite.
continuaria a ser, como sempre, uma rainha boa e virtuosa, e uma mulher cristã. Não poderia pensar nunca em ser outra coisa. Arthur estava transtornado com a ferida e com a sua longa inatividade. Era isso. Quando estivesse bom, não pensaria mais nisso, e sem dúvida ser-lhe-ia grato por não ter dado ouvidos à sua loucura, salvando-os de um pecado terrível. Mas, no momento em que se mergulhava no sono do cansaço, lembrou-se de algo que uma de suas damas dissera há muito tempo, poucos dias antes da partida de Morgana, que esta devia dar-lhe um encantamento. Bem, devia realmente. Se Morgana a enfeitiçasse de tal modo que não lhe restasse outra escolha senão amar Lancelot, então estaria livre daquela terrível necessidade de optar. Quando Morgana voltar, pensou, falarei com ela. Mas Morgana estava longe da corte já há quase 2 anos, e bem poderia não voltar mais.